Né? Restrição orçamentária, muitas vezes eu vou me referir apenas como RO. Tá? Essa é o elemento fundamental que a gente vai começar hoje. Bom, os indivíduos estão limitados, eles não podem comprar qualquer cesta, e essa limitação se dá pela renda e pelos preços. Concordam comigo? Você só pode comprar cestas que você tenha renda disponível para isso, e você só pode comprar, e essa disponibilidade é afetada pelos preços. Por mais que você tenha uma renda estável, se os preços sobem, o que acontece com o seu poder de compra cai. Todo mundo concorda comigo? Então, se nós pudéssemos fazer uma fórmula matemática básica, numa economia como aquela economia que a gente tinha, X1, X2, né, dois bens, e chamando P de preços, né, como eu modelaria a restrição orçamentária de um indivíduo? Acho que vocês todos devem pensar, né? Puxa, os gastos de um indivíduo não podem ser maiores do que a sua renda. Isso é uma simplificação da realidade. Por quê? Porque, em geral, dependendo de como a gente modela a economia, se eu estou olhando vários períodos temporais, eu posso analisar, por exemplo, que um indivíduo gasta mais que a sua renda se endividando. Mas quando eu olho para o indivíduo como um todo ao longo do tempo, de fato, ele não pode ter um consumo maior do que a sua renda. E como você transforma se você tem os preços P1, P2, etc., numa equação? Então, pense o seguinte: se eu tenho o que é gasto em um bem? Se X1 é o bem, quanto é que eu gasto no bem? Se eu tenho o preço P1 e a quantidade consumida X1, o gasto naquele bem é o quê? Simplesmente P1 vezes X1. Se eu tenho 10 latas de Coca-Cola e cada lata de Coca-Cola custa R$5, 5 vezes 10, 50 é o gasto no bem Coca-Cola. E se eu tenho outros bens, eu vou colocando aqui também. Por simplicidade, eu vou colocar apenas dois bens. Então, P1x1 mais P2x2 é o gasto no bem 1, que é preço vezes quantidade, mais o gasto no bem 2, preço vezes quantidade. Isso tem que ser menor ou igual à renda do indivíduo, que eu vou chamar de Rzão. Tá? Isso é o que a gente chama oficialmente de restrição orçamentária. O que é a restrição orçamentária? É os gastos do indivíduo limitado pela renda. Bom, isso seria a vida real, né? Agora, a gente tem uma simplificação que a gente pode fazer por motivo teórico. Em economia, não me interessa qualquer gasto do indivíduo. Me interessa os gastos ótimos do indivíduo. Me interessa o consumo ótimo do indivíduo. E o que é o consumo ótimo do indivíduo? É o consumo que maximiza a utilidade, é o consumo que a gente chama de consumo maximizador. Ele esgota a renda. Tá? Esse tipo de consumo esgota a renda. Em que sentido ele esgota a renda? Ele esgota a renda no seguinte sentido: se eu posso ter um pouquinho mais de utilidade com um pouquinho mais de gasto, por que eu não vou fazer isso? Alguém poderia dizer: você pode estar guardando para o futuro. Tudo bem, mas se eu não estou olhando para o consumo futuro, se não existe consumo futuro, não tem por que eu ficar com dinheiro no bolso, porque o que traz utilidade, o que traz felicidade para os indivíduos é o consumo. O único motivo para você guardar dinheiro na conta, o dinheiro guardado, ele não traz utilidade, ou pelo menos não deveria trazer, né? Apesar de que muitas pessoas ficam vaidosas com seu saldo de investimentos. Talvez uma queda, com a queda das bolsas ultimamente, eu acho que talvez seja difícil alguém estar muito feliz com seus investimentos. Mas a gente vai fazer uma simplificação que é que o consumo ótimo esgota a renda. Vocês já vão entender, quando a gente fizer os gráficos, por que isso. E essa simplificação transforma a restrição orçamentária em apenas P1x1 mais P2x2 igual a R. Não mais menor ou igual, mas eu sei que o indivíduo não pode gastar mais do que a sua renda, mas eu sei que se ele é maximizador, ele vai esgotar toda a sua renda. Então, todo o seu gasto equivalerá à sua renda. Tá?
Então, eu vou fazer um gráfico, porque em microeconomia a gente sempre transforma as coisas em gráficos, e o gráfico é basicamente uma representação do que nós estamos tentando descrever matematicamente, né? Qual o gráfico que a gente vai fazer? É um gráfico para R igual a 20, a renda do indivíduo é R$ 20, e os dois preços, P1 igual a 2 e P2 igual a R$ 2. Tá bom? Então, gráfico tradicional, que a gente já fez bastante na aula passada, x1 por x2. Lembre-se que esse quadrante aqui representa todas as cestas disponíveis do bem 1 e do bem 2. Agora, eu queria fazer uma representação gráfica da área que o indivíduo pode consumir. Se alguém deve estar se perguntando nesse momento, né? Puxa, mas antes eu representava aquelas curvas de indiferença, o que tem de a ver isso com... Então, pensem que a gente vai misturar a restrição orçamentária em breve com a curva de utilidade, tá? Mas nesse momento o que me interessa é representar o quanto o indivíduo está limitado no seu consumo. Então, pensemos primeiro, se o indivíduo for gastar todos esses R$ 20 no bem 1, quantas unidades do bem 1 ele pode comprar? Se o bem 1 vale R$ 2 e ele tem 20, o quanto ele pode consumir? 10 unidades. Então, eu venho aqui e marco 10 unidades. Esse você pode consumir 0 unidades do bem 2 e 10 unidades do bem 1. Essa cesta é factível, ela pode ser alcançada pela renda do consumidor. Qual é o outro consumo limite? O outro consumo limite é: não vou consumir nada a não ser o bem 2. Faço a mesma conta, eu tenho R$ 20, o bem 2 custa 2, dividindo 20 por 2, o indivíduo pode comprar 10 unidades do bem 2. Agora, são só esses dois consumos que o indivíduo pode fazer? Não, ele não está obrigado a consumir, gastar toda a sua renda no consumo do bem 1 ou no consumo do bem 2. Um exemplo clássico, simples aqui, seria: ele pode consumir também 5 de cada. E ele pode consumir qualquer combinação linear entre as duas coisas. Se vocês repararem, pessoal, isso vai dar uma reta de inclinação negativa e que representa toda essa área entre o ponto 0, 0 e esse triângulo aqui, é uma área de consumo que pode ser alcançada pelo indivíduo. Tá? Eu vou até achurar para que vocês lembrem disso. Significa essa área de restrição orçamentária, em que P1x1 mais P2x2 tem que ser menor ou igual a R. Tá? Então, pessoal, eu poderia perguntar para vocês algumas coisas adicionais, mas pensem o seguinte: qual é a inclinação dessa reta? Ao pensar na inclinação dessa reta, eu queria que vocês pensassem nessa reta aqui. Tá? E pensem o seguinte: se eu tenho que P1x1 mais P2x2 tem que ser igual a R, qual é o que é variável e o que é parâmetro? Preços e renda são parâmetros, e x1 e x2 são as minhas variáveis representadas pelos eixos, correto? Se eu for transformar isso numa equação tradicional que a gente está acostumado, eu tenho que fazer essa variável em função dessa variável. Então, eu preciso isolar o x2 desse lado. Então, eu vou passar P1x1 para lá, e fica P2x2 é igual a R menos P1x1. Ok? Pessoal, vocês podem responder no chat aqui, vocês estão conseguindo me acompanhar bem? Ok? Perfeito. Então, x2 eu tenho que isolar. Vou passar o P2 dividindo. x2 é igual a R sobre P2. Muito obrigado pelo retorno, pessoal. Essa é a coisa mais dramática de um professor à distância. Então, eu transformei a restrição orçamentária como nós conhecemos numa equação em função de x2, joguei dividindo e tenho uma forma funcional que representa exatamente esse trecho de reta aqui. Concorda comigo? Olhem bem para isso aqui e agora me digam o seguinte: se isso aqui representa uma função linear, qual é
qual é o coeficiente linear disso. O coeficiente linear é R sobre P2. Ou seja, eu estou dizendo que esse eixo X2 será cruzado no ponto R sobre P2. Então, eu estou dizendo que 10 é igual a R sobre P2. E é a mais pura verdade. Foi exatamente o que nós calculamos para descobrir onde ele cruzava. Eu peguei 20 e dividi por 2. Lembram disso? Por analogia, aqui vai acontecer a mesma coisa. Esse 10 também vai ser R sobre P1. Os consumos extremos aqui, nada mais do que é a renda sobre o preço. Para quem não está entendendo, pense no seguinte. Voltem a olhar para essa equação aqui. E tirem P1x1. Ou seja, eu não estou consumindo nada, a quantidade de x1 é zero, não estou consumindo nada de x1, então todo o meu consumo é de x2. Então você tem P2x2 igual a R, passe o P dividindo, x2, quando eu gasto tudo no bem 2, é R sobre P2. Tá? E a mesma coisa vale para P1. Então eu já sei matematicamente quais são os extremos. Agora, tem outro coeficiente importante numa equação de reta linear, né, de função linear, que é o coeficiente angular, que é menos P1 sobre P2. Concorda comigo? Menos P1 sobre P2 tem que dizer algo. Se vocês lembram bem, menos P1 sobre P2 é a inclinação da reta. Menos P1 sobre P2. Isso, pessoal, menos P1 sobre P2 é muito importante em economia. Por incrível que pareça, você pode pensar, ah, poxa, é só... Não, é muito importante, tá? Isso é uma das explicações, por exemplo, de que os preços nada mais são do que uma medida de troca de bens. Porque na vida real, o consumo de um indivíduo não vai ser afetado, o ponto ótimo, né, digamos assim, e a taxa de propensão de troca de um bem por outro, não vai ser afetado se os preços forem aumentados ou diminuídos da mesma proporção. Tá? E aí a gente chama isso de preço relativo. O que significa preço relativo? Significa que, pensando, se isso aqui é Coca-Cola, por exemplo, isso aqui é Doritos, eu acho que café da manhã não está muito, mas tudo bem, né? Isso aqui é Coca-Cola e isso aqui é Doritos, você pode transformar todos os bens, né? Você transforma o preço P1 da Coca-Cola em uma variável de P2. Então você pega o P2 e divide, o P2 passa a ser 1, passa a ser um preço unitário, e o preço da Coca-Cola passa a ser, por exemplo, uma Coca-Cola é igual a um Doritos. Né? Então, todos os preços da economia poderiam ser única e exclusivamente preços de outros bens. E essa área interna, a gente diz que é a área das cestas factíveis. Tá bom? Bom, se vocês entenderam bem, agora eu acho que eu posso apontar algumas alterações na restrição orçamentária. Vamos olhar para esse gráfico e vamos pensar em algumas alterações que eu posso fazer na restrição orçamentária. Se eu tenho dois conjuntos de elementos, renda e preço, eu vou primeiro mexer na renda, tá ok? Então, tenho aqui x2, x1, e digamos que eu tenho um certo nível de renda que eu vou chamar nível de renda 10. Tá? Em que eu posso consumir 10 de cada bem. Por que eu estou usando esse? Eu estou usando esse exatamente para ficar similar ao que nós vimos aqui em cima. Tá bom? Bom, pensem o seguinte. E se eu for representar um nível em vermelho, um nível de renda superior, ele deve estar... eu só vou aumentar a renda, os preços continuam iguais. Tá? Então, eu tenho que alterar apenas a renda. Então, aí, se eu subo a renda, por exemplo, aqui a renda... Desculpa, né? Aqui a renda não é 10, aqui a renda é 20. Se eu subo a renda para 30, quanto esse indivíduo, representado por essa restrição orçamentária, pode consumir? Eu pego e substituo nesse gráfico 30, 2 e 2, e aí posso fazer os mesmos limites, vai ser 30 sobre 2 vai dar 15, 30 sobre 2 vai dar 15. Então, os limites passam a ser 15 e 15.
E aí faço, aqui vai ser difícil. Faço a reta, isso aqui para R igual a 30. Perceberam, pessoal, aqui, que um aumento de renda foi uma expansão na capacidade de consumo? As cestas factíveis daquele indivíduo são maiores. Eu tenho maior número de cestas disponíveis por causa do aumento de renda. Todos vocês perceberam que um aumento de renda ampliou a capacidade de consumo do indivíduo? Agora, reparem que a inclinação de reta não alterou. Ela se deslocou, mas a reta ficou igualmente inclinada. Por que motivo? Porque os preços relativos não mudaram. P1 e P2 continuam sendo os mesmos. E se eu for fazer uma redução de renda? Digamos um cenário que R é igual a 10. Se a minha renda é 10, 10 dividido por 2 vira 5, 10 dividido por 2 vira 5, eu passo a ter 5 e 5 e tenho uma renda menor ainda. Perceberam, pessoal? Aumentos de renda expandem a capacidade de consumo do indivíduo. Redução de renda reduz a capacidade. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria dar, que são alterações na renda do indivíduo. Qual o segundo exemplo que eu gostaria de dar para vocês? Se você, em casa, acaba de dizer, com certeza os preços, professor, você acertou, porque a gente mudou a primeira renda, agora a gente vai mudar os preços. Bom, eu primeiro preciso mudar os preços de modo racional. Não posso mudar, mudo P1, mudo P2, mudo tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar P2 fixo e vou alterar apenas o preço P1. Mas não vou mudar a renda. Vou fazer um eixo mais alongado por aqui, porque eu quero exatamente representar uma situação que vai ficar clara para vocês. Então, digamos que eu estou aqui numa situação de 10, 10. Tá? Eu fiz uma escala um pouco melhor para poder exemplificar de modo mais claro. Opa, eu inverti o x1 e o x2. Peço desculpa. Sempre que vocês perceberem alguma coisa errada, pessoal, por favor, me avisem no chat, tá? Mas, nesse momento ninguém avisou, mas ainda bem que eu percebi. Então, x1 e x2 aqui. Então, posso consumir 10 unidades x2, 10 unidades x1. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar o preço. P1 muda. P2 fica fixo. Então, qual a primeira mudança de preços que vocês esperam? Né? Eu vou fazer primeiro um barateamento do preço P1. Tá? Então, começamos em vermelho. Né? Lembre-se que eu vou até deixar aqui uma setinha lembrando que isso aqui é para P1 igual a 2. Tá? Então, pensemos um caso em que P1 passa a ser R$1. Significa que se eu podia comprar aquele bem, né, aquele bem 1, que era a Coca-Cola, eu podia comprar 10 unidades, se caiu pela metade o preço, eu passo a poder comprar 20 unidades. Porém, isso não afeta nada a capacidade de comprar Doritos. Né? Fica um exemplo meio tosco, mas tudo bem, está funcionando. Né? Então, eu posso comprar agora 20 Coca-Colas, 0 Doritos e 20 Coca-Colas, ou 0 Coca-Colas e 10 Doritos. E eu posso ligar esses dois pontos com a nova reta. Então, reparem o que aconteceu no cenário P1 igual a 1. Primeiro, o ponto sobre P2 não foi alterado, ele ficou fixo. E houve um deslocamento da reta. Uma mudança de inclinação da reta. E essa mudança de inclinação da reta também, assim como no cenário da renda, aumentou a capacidade de consumo do indivíduo. Vocês perceberam? Esse triângulo em azul é muito menor do que esse triângulo em vermelho. Então, a redução dos preços aumentou o número de cestas factíveis para aquele indivíduo. Perceberam? Então, se vocês perceberam isso, vocês também devem ter reparado o seguinte, né? Que nessa nova reta P1 é igual a 1, mudou a inclinação por que motivo? Porque o preço relativo mudou. P2 ficou fixo 2 e antes era menos 2. Então, menos 2 sobre 2, essa inclinação é de menos 1.
No momento que eu alterei P1 para 1, desculpa, ficou menos 1 sobre 2. Essa inclinação é menor, é uma inclinação de menos meio. Então, sempre vai acontecer isso. A inclinação de reta vai alterar de acordo com os preços praticados. Tá bom? Então, para uma redução de preços, vocês já entenderam. E para um aumento de preços? Então, vamos fazer o cenário de que P1 é igual a 4. Tá? Eu dobrei o preço P1. Ao fazer P1 igual a 4, eu já não posso mais consumir 10 unidades. Eu posso consumir 20 sobre 4. Eu posso consumir apenas 5 unidades. E aí, traço a reta, porque o P2 não foi alterado, e aqui eu tenho uma nova inclinação maior. Pessoal, vocês estão entendendo? Bom, alteramos renda, alteramos preço. Agora eu queria fazer uma coisa que é bem comum a gente fazer em micro, tá? E que ajuda vocês a pensarem, inclusive, no funcionamento de uma economia como um todo. Tá bom? Então, vamos pensar no cenário em que há inflação. Tá? Vamos representar as cestas disponíveis originais, 10, 10. E eu queria que vocês me dissessem, vou aplicar aqui uma inflação de 10%. Pensando na inflação de 10%, o que vai acontecer com o indivíduo, com a capacidade de consumo do indivíduo, depois desse período que eu estou calculando a inflação, digamos, a inflação depois de um ano? Quanto ele vai poder consumir do bem 1 se ele gastar toda a sua renda? Bom, se ele gastava toda a sua renda no bem 1 e ele podia consumir 10, e no bem 2 ele podia consumir 10, depois de um ano, aqueles preços, os preços todos subiram 10%. Então ele vai poder consumir 10% a menos. É uma aproximação esse 10% a menos, tá? Mas eu acho que ele vai poder consumir 10% a menos. Concorda comigo? E ele vai poder consumir 10% a menos dos dois bens. Então, digamos 9 e 9. E aí, se eu faço a reta de restrição orçamentária deles, ela continua tendo a mesma inclinação. Por que motivo? Porque os dois preços subiram balanceadamente, só que o poder de compra do indivíduo diminuiu. Né? Então, a inflação corroeu o poder de compra do indivíduo. Perceberam como a restrição orçamentária ela capta esse tipo de movimentação no consumo do indivíduo? Então, a inflação reduz a capacidade de consumir do indivíduo.